Fala galera, vamos aí para mais um bloco dessa aula de revoltas liberais e ideologias do século XIX. Nós temos aí uma visão sobre a terceira onda revolucionária, que é a Primavera dos Povos. 48 chegou, você tem esse quadro da fraternité, da luta em várias partes, você tem alguns projetos de unificação que não dão certo em 48 e vão precisar ainda de mais maturidade, de mais esforço nacional. Então você vai ter alguns projetos interessantes. A Primavera dos Povos é um momento da história em que você tem uma ebulição social em toda a Europa, e você, em muitos desses movimentos, você vai ter uma repressão a esses movimentos. Então, eu queria já colocar uma imagem que eu vou repetir ela no final, de as manifestações da Primavera dos Povos. Você tem essa imagem que coloca toda a Europa, confusão em toda a Europa, caos em toda a Europa, e aí os austríacos, prussianos tendo que enfrentar caos em toda a Europa, a Rússia também enfrentando lá as manifestações na Hungria. Então você vai ter diversas manifestações por todo o continente europeu, o que mostra que aquela tentativa legitimista do Congresso de Viena ela está sendo sufocada. Então vamos lá, eu vou começar com a França. A França é um caso muito específico, a França tem muitos detalhes. Você tem a última onda revolucionária, um último movimento, que aqui eu vou ter socialistas, que aqui eu vou ter comunistas, que aqui eu vou ter ideologias de querer atender o proletariado. Então, aqui aparece essa galera. É nesse ano também que tem o Manifesto Comunista. Tem autor que fala que o manifesto não pesou tanto, mas eu discordo quando você percebe que o manifesto ele é a expressão de algo que já estava circulando na Europa. O Manifesto Comunista ele não é o início das ideias socialistas, você já tinha as ideias do Proudhon, as ideias anarquistas do Proudhon, do Bakunin, as ideias do Robert Owen, do Saint-Simon, do próprio Marx, que ainda não tinha elaborado o manifesto, mas já estava circulando pelos canais de comunicação, já estava circulando e levantando bandeira. Então, você tem elementos importantes para a gente colocar uma bandeira vermelha nesse contexto dessas revoluções. E aí você tem o reinado do Luís de Orleans, ele começa em 30 com uma lua de mel, você teve a derrubada do Carlos X com tentativas absolutistas, o Luís de Orleans ele vai fazer uma monarquia constitucional, ele vai respeitar a Constituição, ele vai fortalecer o legislativo, ele vai ter o fim da censura, ele vai acabar com a religião oficial católica, dando um certo liberalismo religioso. O Luís de Orleans, ele vai fazer isso. Ele vai realizar essas medidas. Então, ele vai atender os interesses da burguesia, ele vai entender e atuar para os interesses de uma burguesia que estava ali praticando o liberalismo e que dessa forma estava ganhando dinheiro. E aí, de novo, se eu estou atendendo a burguesia, eu não estou atendendo o proletariado. O proletariado está sendo suprimido, está sendo não atendido, ele não tem direitos trabalhistas, então tem uma galera incomodada na França, uma galera popular incomodada na França. E aí, de novo, a gente pode citar a cena do filme Os Miseráveis, porque Os Miseráveis ele mostra as duas marchas, né? Você tem a revolta dos Dias Gloriosos em 30, Os Miseráveis mostra, e também você tem 48 sendo apresentado. Então, em 48, você tem a atuação de forças populares que vão se incomodar com a figura do Luís de Orleans. Você tem forças republicanas liberais que não querem mais uma monarquia, que não querem mais esse elemento monárquico, querem um governo republicano. E aí, esse proletariado vai pressionar o Luís de Orleans. Quando você analisa o governo Luís de Orleans, eu tinha 4 grupos opositores. Eu tinha os liberais republicanos, que queriam acabar com o modelo monárquico. Eu tinha os socialistas, que queriam instaurar um sistema que atendesse às demandas do proletariado. Eu tinha os legitimistas, que queriam radicalizar a monarquia, retomar os princípios do Congresso de Viena. E eu tinha os bonapartistas, que acreditavam que alguém descendente de Napoleão, aí a gente tem o Luís Bonaparte, já vivo, poderia assumir essa França e conduzir essa França para tempos gloriosos. Ainda existe um elemento, uma importância de acreditar que um herdeiro de Napoleão, alguém ligado a Napoleão Bonaparte, vai ser importante nesse contexto. Então, você tem uma França, e que é até engraçado pensar que isso vai acontecer. Não agora.
né? Não agora, nesse processo revolucionário, mas quando eu faço a república, eu vou ter a eleição do Luís Bonaparte, Napoleão III, que vai se tornar. É muito doido pensar isso. Então você tem um Luís de Orleans que sofre, que está sofrendo oposição. E aí você tem, em 46, a Europa toda vai viver um cenário caótico na produção de alimentos. Você tem uma população que está crescendo, você tem uma população que está aumentando de número, e a Europa toda está vivendo esse aumento populacional pressionando a produção de alimentos. E aí isso vai fazer com que os problemas econômicos, os problemas sociais vão aumentar a pressão sobre o governo do Luís de Orleans, ao qual tem uma fotografia ele aí já com mais idade, a barba bem branca, então já era 18 anos de governo. Então aquele homem já está mais envelhecido. E aí você vai ter um aumento de greves, um aumento de manifestações que vão começar a perturbar a figura do Luís de Orleans. E aí quando o Luís de Orleans vê essas manifestações, ele começa a se impor, ele começa a restaurar medidas que são lembradas como práticas absolutistas. Exemplo, vai aplicar censura, vai fechar o parlamento, né, vai fazer medidas que têm ali o objetivo de questionar essa oposição. Então, o Luís de Orleans, ele vai começar a adotar postura para poder calar a boca da sociedade, para evitar que essas vozes dissonantes, que essas vozes que o questionam, sejam abafadas. E aí o que vai acontecer? Você vai ter o surgimento de charges nos jornais, questionando a figura de Luís de Orleans, aí tá ele mais gordo, representado na imagem, por fazer uma associação à burguesia, à alta burguesia, o empresariado. Então, lembrando que uma pessoa corpulenta no século XIX fazia associação a um sucesso financeiro, a uma plenitude de recursos, porque uma pessoa que come bem, e o proletariado magro. É engraçado que hoje o símbolo de sucesso é um cara fit, é um cara, né, que cuida da sua imagem, não é uma pessoa largada, não é uma pessoa obesa. Naquela época você tinha essa associação de que, é obeso, é burguês, é rico, é poderoso, come bem, não tem que se preocupar com a comida na semana seguinte. É bem interessante essa analogia, né, da alimentação, do corpo com o sucesso financeiro naquele contexto. E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma galera que, com a censura, vai correr para umas reuniões particulares, principalmente em banquetes. Daí você vai ter a política dos banquetes, onde grupos socialistas, liberais, opositores vão se reunir em jantares, e nesses jantares eles vão discutir o que fazer com Luís de Orleans. E aí me lembrou uma coisa engraçada durante o governo Bolsonaro, e a gente viu um jantar que envolveu Michel Temer, envolveu uma galera. Vou até ver se consigo encontrar a cena ou a imagem, né, desse jantar para colocar aqui. E é uma galera falando mal do governo Bolsonaro. E aí você teve um humorista que imitou Bolsonaro. Então, assim, engraçado que esses banquetes ainda eles vivem política, né? Então, achei interessante que quando eu vi a política dos banquetes, eu falei, caramba, me lembrou aquele jantar que tava lá o Michel Temer, só tinha homens na mesa, a galera com certeza fazendo um alinhamento político. Então é interessante ver esses jantares que ainda são utilizados. Você vai fazer uma visita a um país, você tá lá jantando com o cara, né? Vou pegar uma outra imagem também do presidente atual, Lula, que ele foi lá para a Rússia e janta com Vladimir Putin, tem uma mesa cheia de político, tem uma mesa cheia de ministros, aí essa política de banquete é interessante, tanto no governo quanto fora dele, de ainda ter uma discussão política. É interessante, é legal algumas práticas que você vê ainda, né? Você tá ali, recebe uma pessoa na sua casa, conversa, fofoca, fala de coisas, fala de planos, fala de pessoas. Então você tem uma situação, uma prática que ainda é visível nos dias atuais. Então você tem reuniões sendo realizadas. Na época, o Guizot, ministro que assumiu em 30 com o Luís de Orleans, ele proibiu os banquetes. O Guizot, que já estava com uma idade avançada, ele proíbe os banquetes em fevereiro. E como o Guizot e o Luís de Orleans não cederam nas reformas, não se coçaram, não pensaram em mudar a realidade da França, você vai dar início às barricadas. A galera vai pra rua, vai pro pau, vai a partir da união da burguesia republicana com o proletariado, vai formar as barricadas em 48, e aí o ministro Guizot e o rei vão responder essas manifestações mandando a Guarda Nacional mobilizada para enfrentar. Só que aí o que eles não esperavam, que a Guarda Nacional ela vai aderir aos manifestantes, aí pronto, aí babou.
Quando eu tenho a adesão dos manifestantes com a Guarda Nacional, a Guarda ali comprando essa ideia, comprando essa realidade, aí babou. Aí não tem mais jeito, e aí o Luiz de Orleans, ele abdica, o Guizot mete o pé, então a monarquia fica vaga, e aí o Luiz, ele tenta abdicar o trono para o neto, só que aí a galera, não vai ter neto, não vai ter monarquia, não vai ter nada. Nós vamos fazer a Segunda República. E a Segunda República vai ser proclamada em 48. Só que aí eu queria comentar uma coisa que é interessante. Nesse momento de fevereiro, nesse contexto, o ano de 48 na França vai ser um ano complexo. Por quê? Porque quando eu proclamo essa república, eu tenho junto dessa república republicanos liberais e socialistas. Eu tenho, obviamente, pautas diferentes. Republicano liberal quer manter um liberalismo, não quer intervenção do Estado. Os socialistas, eles querem direitos trabalhistas, eles querem práticas que favoreçam, que fortaleçam o trabalhador, eles querem medidas que garantam uma qualidade de vida. E aí eu vou ter um problema, que é o quê? Quando eu faço esse governo de transição entre fevereiro até novembro, quando a Constituição foi estabelecida, no início eu vou ter, primeiro, estabelecimento de sufrágio para todo mundo, todos os homens, independente da renda, vão poder votar, isso é muito legal. Isso mostra uma burguesia liberal republicana que fala: olha, todo mundo tem que votar, dependendo da renda, todo mundo vai votar. Você vai promover liberdade de imprensa, você vai acabar com a escravidão nas colônias francesas, maneiro, interessante. É um pensamento amadurecido. Porém, eu não vou botar a lei trabalhista. Eu não vou botar alguns elementos que podem ser perigosos. Tá nessa imagem, uma imagem que eu vou até usá-la mais uma vez, que é o seguinte. Essa imagem é interessante, por quê? Porque você tem o Lamartine no meio da imagem com a mão para frente, como se ele estivesse querendo parar alguma coisa, e você tem uma bandeira vermelha se aproximando dele, indo em direção a ele. A imagem está sendo ampliada agora para analisar o quê? Você tinha o Alphonse Lamartine liderando os republicanos e você tinha o Louis Blanc liderando os socialistas. E aí, quando a bandeira está em direção ao Lamartine, você está percebendo que os socialistas querem implantar o socialismo, mas tá, os liberais, opa, não, pode parar. Aqui não, jovem. Quando a gente analisa o movimento, a gente tem que perceber que essa divisão ela era complexa. Essa divisão entre socialistas e republicanos, ela apresentava projetos diferentes, como eu sinalizei. Então, quando você começa esse período provisório, você vai ter o Louis Blanc e vai conseguir colocar e implantar as oficinas nacionais para poder dar um atendimento aos trabalhadores. Você dá início a isso. Era um projeto antigo do Louis Blanc de pensar as oficinas nacionais, você perceber a importância dessas oficinas para poder realizar um trabalho eficiente junto aos trabalhadores. E os burgueses liberais, eles olhavam para as oficinas e torcia o nariz. Então você tinha uma briga interna no movimento que novamente se expressa nessa ideia da pintura que eu sinalizei para vocês. E aí, quando eu tenho as eleições para a Assembleia Constituinte, devido ao medo de que o projeto socialista pudesse vencer, a galera vai votar em peso nos liberais burgueses. Então você vai ter uma vitória moderada, uma ampla vitória moderada, que entre as primeiras medidas vai ser o quê? Vamos desmanchar as oficinas nacionais. E aí a ferramenta do Louis Blanc, que havia sido estabelecida, ela é apagada e, obviamente, os socialistas vão para as ruas mais uma vez. E quando os socialistas vão para as ruas mais uma vez, vão fazer novas barricadas, aí os liberais burgueses pedem auxílio do general Cavagnat. O general Cavagnat, ele era um liberal burguês, um cara do exército que defendia os interesses liberais burgueses republicanos, e o Cavagnat vai reprimir, vai levar, tem livro que fala 10 mil mortos, tem livro que fala 3 mil mortos, 15 mil deportações para as colônias francesas. Então você vai acabar com o movimento socialista. E aí o que a gente tem? Ainda em 48, o Cavagnat vai assumir de maneira provisória, garantindo a manutenção desse liberalismo republicano. Em novembro, você aprova uma nova Constituição, uma Assembleia Legislativa com 3 anos de mandato, com presidente de 4 anos. Então você tem uma Assembleia, uma Câmara dos Deputados, um corpo legislativo e o presidente com 4 anos. E aí, em dezembro, você realiza as eleições. E no processo de realização das eleições, você vai ter disputa entre o Cavagnat e o sobrinho do Napoleão, Luiz Bonaparte. E nessa brincadeira, Luiz Bonaparte vai usar um discurso de que ele restauraria todo o elemento
do tempo de Napoleão Bonaparte, a grandeza napoleônica, de colocar mais uma vez a França em destaque, e o Napoleão ganha com 73% dos votos. E aí, no caso francês, eu vou interromper nisso. Napoleão Luiz Bonaparte é eleito presidente da França e pode ter certeza que daqui a pouquinho essa França não vai permanecer uma república. Então a gente vai voltar a ter mais uma vez o Império Francês, vai ter um Napoleão III revivendo os tempos bonapartistas. Mas isso a gente vai deixar para uma aula quando eu falar de transição dessa França para pensar a unificação italiana e alemã, porque esse Luiz Bonaparte ele vai ter um pé nas unificações, tanto italiana quanto alemã. Então a gente tem que falar sobre ele para você entender o papel da França nessas duas unificações. 48 não ficou limitado só à França. Eu tive a Prússia, que o caldo entornou, e aí o Frederico Guilherme IV foi pressionado pelos operários e burgueses entre março e abril para convocar uma Assembleia Constituinte, formou o Parlamento de Frankfurt. Essa é uma primeira tentativa unificadora na Prússia, para tentar juntar os povos germânicos, para tentar formar uma Alemanha. É uma primeira tentativa ao qual não vai ter sucesso. O Parlamento de Frankfurt vai oferecer a coroa da Alemanha para o caro Frederico, e o Frederico vai recusar. E no ano de 49, o parlamento é dissolvido por forças austríacas que não queriam, obviamente, esse processo unificador, e aí você acaba com qualquer chance de unificação alemã nesse momento, em 48, 49. Então, 49 você dissolve o parlamento de Frankfurt. Na Áustria, também vou ter problema. Vou convocar uma Assembleia Constituinte. Então, em abril e maio, você vai ter manifestações em Viena, você tem a imagem de Viena pegando fogo, né? Vai ter a demissão do ministro Metternich. Ministro Metternich, que participou do Congresso de Viena, ainda estava atuando na Áustria, ainda estava ali acompanhando esse governo austríaco. E aí você vai ter um exército austríaco também vai ter que atuar em Viena para poder garantir a pacificação e dessa forma sufocar qualquer tipo de processo que pudesse levar à queda da monarquia na Áustria. Então vamos lá. França, Prússia, Áustria, Hungria, que era território submetido aos austríacos, você tinha um Império Austríaco, tanto é que depois vira o Império Austro-Húngaro, uma coroa dual, uma coroa com duas realidades, com duas sedes, vai tentar a sua emancipação da Áustria. E vai lutar contra os austríacos, vai iniciar um combate contra os austríacos em 48, tendo algumas vitórias expressivas. A Áustria vai ter que pedir ajuda aos russos, e os russos vão entrar com tropas com Nicolau I e vão, dessa forma, acabar com o movimento dos húngaros. Então você vai ter um movimento de enfrentamento dos austríacos contra os húngaros, e os húngaros vão ser sufocados pelas forças russas. E para fechar, a gente tem ainda a primeira tentativa de unificação italiana, com a figura do rei Carlos Alberto, uma galera de Piemonte e Sardenha que tentou encabeçar o movimento. Vamos lembrar que a Itália foi dividida pelo Congresso de Viena em vários pedaços, que a Áustria dominava o norte da Península Itálica, tinha uma presença na Península Itálica. Então o Piemonte e Sardenha, ele aproveitando aquela tendência dos carbonários, lembra os carbonários que eu falei? Aquele movimento ligado às ideias lá na geração de 20, de nacionalismo italiano, e você vai tentar lutar contra os austríacos. O Carlos Alberto acreditava que receberia apoio de outros estados. Não recebeu. E com isso, ele acaba sendo derrotado pelas forças austríacas em 49. Você tem a Batalha de Novara, onde os austríacos acabam com o esforço de Piemonte e Sardenha, e aí o Carlos Alberto vai ter que abdicar o trono em favor do filho Vítor Emanuel II, que vai ser o rei de Piemonte e Sardenha, e depois vai virar o rei da Itália. Então você tem uma primeira tentativa sufocada, suprimida pelos austríacos e russos, que tiveram um papel fundamental para sufocar vários movimentos nessa Primavera dos Povos. E a gente termina de novo com aquela imagem onde você vê vários focos de incêndio, porque a gente viveu a Primavera dos Povos, a gente viveu os loucos anos de 48/49, que mostram uma Europa em chamas dessas ideias liberais, nacionalistas, socialistas, comunistas, ideias que realmente colocaram em xeque essa estrutura que o Congresso de Viena tentou restaurar, e que mostra que tais organizações sociais, organizações políticas estão com os dias contados. Beleza? É isso. Aquele abraço.
Tamo junto.